Olá, é bom ter você de volta. Espero que esteja tudo bem com você. Nesse próximo caso, julgado pela STI, nós vamos confirmar a possibilidade do conhecimento de recurso de revista na fase de execução com base na violação do princípio da moralidade administrativa. Trata-se dos embargos 607800, dígito 72 de 1988, cuja ementa traz que a Egrégia Quarta Turma conheceu do recurso de revista em execução por violação direta e literal do artigo 37 caput da Constituição da República e deu provimento para reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios, do montante de R$ 32 milhões para R$ 250 mil. Entendeu ter havido ofensa ao princípio da moralidade administrativa em insuspeitado detrimento do interesse público inerente à condição da empresa entidade da administração pública indireta, por ausência de impugnação, na fase de execução do critério de cálculo dos honorários advocatícios na hipótese, objeto de cessão em crédito em favor do patrono do sindicato, da forma do artigo 42 do CPC 73, circunstância que possibilitou à turma dirimir a controvérsia sobre seu valor a cavalheiro do artigo 20 do CPC. Então, o que se tem no caso? Como se sabe, o recurso de revista, quando interposto em decisões proferidas na fase de execução, só é admissível quando se demonstrada a violação direta e literal a dispositivo da Constituição da República. E isso se expressa, inclusive, na súmula 266 do TST. No caso concreto, a particularidade que se tem é que o dispositivo legal, o dispositivo constitucional que foi aventado como violado, foi o 37 caput, na perspectiva de que a decisão do regional violou o princípio da moralidade administrativa, na medida em que entendeu que a fixação desses honorários no valor de R$ 32 milhões sem que o ente da administração pública indireta tivesse apresentado impugnação específica aos critérios de cálculo desses honorários advocatícios, correspondeu a prejuízo do interesse público imediato em desfavor do particular, do interesse particular do advogado, do representante legal dos autores que pleiteava o pagamento desse montante de honorários. Então, o que ocorreu nessa circunstância foi de que o recurso de revista foi admitido por violação ao artigo 37 caput, que contém o princípio da moralidade administrativa, que no caso se qualifica como uma regra nesse caso, e que essa admissão do recurso de revista por violação ao dispositivo constitucional permitiu que a turma julgasse a matéria, aplicasse o direito ao caso concreto, julgando ou qualificando esse montante a partir do que dispõe o artigo 20 do CPC. O que o artigo 20 do CPC, especialmente o de 73, trazia era a possibilidade de circunstâncias outras que aferissem os honorários que seriam devidos não especificamente por alíquota simples, ou seja, 10, 15 ou 20% do valor liquidado, mas simplesmente por um valor que fosse correspondente ao zelo e ao trabalho que foi despendido pelo advogado na defesa daquele processo. Como se tem no caso, se verificou que a fixação simples de R$ 32 milhões sem que o ente da administração pública executado houvesse apresentado impugnação específica a essa fórmula de cálculo, caracterizaria então essa violação ao princípio da moralidade administrativa e, consequentemente, demonstrada uma violação direta ao artigo 37 da Constituição. E, por consequência, uma vez conhecido o recurso de revista, não houve óbice ou não houve equívoco da turma ao aplicar o que dispusesse o artigo 20 e o que se aplicasse do artigo 20 a essa causa, ou seja, não se conheceu do recurso por violação a dispositivo infraconstitucional, mas se conheceu por violação de dispositivo constitucional que resultou no julgamento da matéria à luz de dispositivo infraconstitucional. Consequentemente, se entendeu que não houve contrariedade, tampouco a súmula 266 do TST, que reflete o que está posto no parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, que exatamente prevê que o cabimento de recurso de revista na fase de execução apenas se dá quando apontada e verificada essa violação a dispositivo da Constituição. Eu espero mais uma vez que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor a parte do direito do trabalho e do processo do trabalho. Peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Lembro mais uma vez que o inteiro teor da ementa desse julgado se encontra logo abaixo na descrição do vídeo.
Agradeço mais uma vez e se cuide.